Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Verso 24, verso 25. E gostaria que os irmãos deixassem aberta a sua Bíblia aí em 2 Reis 6, 7. Nós vamos discorrer alguns versículos, né, durante a ministração da palavra. Amém. Mas antes de nós lermos, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nós queremos orar mais uma vez. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, nós nos encontramos aqui na Tua presença. Que venha o Teu revestimento, que venha o Teu poder, que venha a Tua graça, que venha a Tua paz sobre as nossas vidas agora. Pai, toda e qualquer dor, toda e qualquer, ó Deus, enfermidade que está nos incomodando, que seja retirada agora, no nome de Jesus. Que nós tenhamos, ó Deus, agora alegria em continuar prestando este culto ao Senhor. Nós te pedimos isso em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós fizemos uma guerra maravilhosa alguns anos atrás. A gente fazia isso com muita frequência, né, pastor Martoni? Em 89, em 99, em 2000, 2001. Aí depois nós diminuímos, né? Alguns sabem os motivos. Mas quando a gente estava lá em 99, 2000, 2001, que era nós, né, pastor? Então a coisa pegava, era muito bom, Deus agia de uma maneira muito forte. Amém? Então, queridos, nós queremos falar nesta noite sobre saindo do cativeiro. Muitas das vezes nós nos encontramos em um cativeiro. Muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos no cativeiro de enfermidade, cativeiro financeiro, né? Cativeiro de algum sofrimento, de uma opressão. E às vezes nós não sabemos o que fazer. Nesta noite nós vamos aprender alguma coisinha, como sair do cativeiro. Fala para o seu irmão, nós vamos aprender como sair do cativeiro. Amém? Nós estamos nos relacionando com as pessoas no trabalho, pessoas talentosas, pessoas que vê um toco de árvore, um tronco de árvore, uma raiz que eu cansei de colocar no fogo, sabe, aquela raiz feia, esquisita. O cidadão olha assim e diz: mas que obra de arte fantástica que eu vou transformar essa raiz. E faz, e o negócio fica bonito, mexe daqui, mexe dali, mas infelizmente tem estado num cativeiro da pedra, né? Começou com um cigarrinho simples, né? Depois foi para um cigarrinho mais forte, e depois virou pedra. Entende? Tem destruído. A esposa com 40 anos de idade já está numa cadeira de rodas. Com 40 anos de idade está numa cadeira de rodas. Entende? Era saudável. Entende? Mas toda essa vida, foi levando e está presa num cativeiro. E a gente está evangelizando essas pessoas. Mas infelizmente, quem está do lado, né, que poderia orientar, é de uma determinada igreja que nós consideramos como um dos maiores espiritismos que tem. Onde eles conversam com um profeta chamado William Brahma. Entende? Então, aí fica um pouco complicado, né? Mas a gente está orando. Nós queremos inclusive tirar até aquela família que está apoiando-os, né, daquele lugar também, porque ali não é o lugar ideal. Não sei se os irmãos conhecem a história, né, do profeta William Brahma. Ninguém conhece? Você já ouviu falar? Vou falar, irmãos, me perdoe, né, mas vou falar. Chama-se Tabernáculo da Fé, certo? Tabernáculo da Fé. Foi uma igreja tremenda,
quando William Branham era vivo, era uma das igrejas mais próximas do Novo Testamento. Era uma igreja fantástica. Só que ele cometeu um grave erro. Ele não fez sucessor. Ele não treinou ninguém para ficar no lugar dele. E um dia o Senhor o recolheu. E aí a liderança, as pessoas que poderiam ser líderes, não sabiam como ser líderes, como liderar. E eles ficaram perdidos. E aí um teve uma boa ideia, entre parênteses: vamos pedir socorro para o profeta. E ajoelharam e pediram o socorro para o profeta, e o profeta apareceu. E diz que ele é o único na face da terra, depois de Jesus, a ter autorização para falar com o povo. Entende? E aí, os mais graduados, tem ele na sua casa, tem uma foto dele igual esse banner, só que ele fica coberto com uma cortina. E aí o homem entra, a mulher não pode ter contato, a mulher não pode ver o profeta. Aí ele entra, o homem entra ali, tira aquela cortina com a porta trancada, ajoelha, e aí o profeta vem e fala com ele. Entende? E a mulher era escrava. Ela não pode abrir a sua boca, ela não tem opinião nenhuma. Certo? Então é um negócio, né? Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo. Nós vamos falar algumas coisas aqui nessa noite, como ouvir o profeta, dar ouvido à voz do profeta, dar ouvido à voz do homem de Deus. Por que muitas das vezes a gente não tem dado ouvido à voz do homem de Deus? Porque às vezes não é o homem de Deus. Parece, mas não é. Vocês lembram do Denorex? Parece remédio, mas não é remédio. Então aí que pega a coisa, né? Lá em 2 Reis 6, 24, 25, diz o seguinte: sucedeu depois disto, que Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria, e houve grande fome em Samaria, ou Samária, né? Algumas traz Samaria, outras traz Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Aí vem a coisa. Gostaria de perguntar a você já enfrentou alguma situação tão difícil que não via saída? Você já passou por essa situação? E como você superou? Irmãos, há momentos em que o cerco se fecha em certas áreas da nossa vida. Então nós ficamos cativos, nós ficamos presos naquela situação. Mas por pior que seja a situação que nós enfrentamos, não se compara com a situação do povo de Israel. Irmãos, a única comida eles estavam vendendo esterco de pombos para se alimentar. Entendi? Era pouquinho por muito dinheiro. A cabeça de burro valia muito dinheiro, muitos dias de serviço. E a situação era tão crítica porque o rei da Síria, provavelmente porque a Síria havia já cercado, né, o povo de Israel uma vez anterior, né, e depois de muitos anos, talvez o sucessor daquele rei, aqui possivelmente seja o segundo ou o terceiro, né? Esse rei aqui é possivelmente o segundo ou terceiro rei, né? Quer dizer, já podia ser até neto do primeiro que fez um cerco a Samaria, a Israel. Então o que acontece? Eles tinham uma sede contra o povo de Israel, e eles queriam exterminar, como até os dias de hoje. O povo de Israel, eles são perseguidos até os dias de hoje, e continuarão sendo perseguidos, porque tem centenas de outros povos querendo destruir Israel. Nos dias de hoje, de 2017, hoje são 15, né? 15 de outubro de 2017, nós temos vários países em volta de Israel querendo destruir, começando pela Rússia,
começando pela Coreia do Norte, começando pelo Iraque, começando pelo Irã. O Iraque já era, né? Mas o Irã, que é muito forte, e aquelas outras nações todas próximas ali, entende? E outros países fora daquele meio também. Por que Israel não tem sido destruído? Primeiro, porque não é tempo. Segundo, porque Deus não permitiu. Terceiro, porque Deus colocou os Estados Unidos, mesmo com toda a sua arrogância e prepotência, ainda é uma fortaleza que impede as coisas acontecerem, porque tem muitos aliados, como a Inglaterra, França, a Alemanha e outros mais. Entende? Não deixa. E ai daquele que até os dias de hoje levanta contra Israel. Inclusive o nosso país, o Brasil, era amigo de Israel, mas o Brasil, algum tempo atrás, não muitos anos, não alguns meses atrás, votou uma moção contra Israel na ONU. Entende? Se tornou inimiga. Tanto é que a nossa presidente da República anterior, né, só teve uma, né? Ela vetou o embaixador israelense no Brasil. Se não me engano, ainda está sem embaixador até hoje de Israel no Brasil. Eu não tenho bem certeza. Não sei se o atual presidente permitiu isso, mas o presidente anterior não permitiu que isso acontecesse. Vetou. Então, queridos, isso é muito grave. Entende? Isso é ser amigo da Síria, é estar do lado da Síria. Então, como a Síria queria destruir, e Samaria ela fica num platô, numa parte alta da montanha, entende? Todinha cercada de muros, entende? E eles vieram e fizeram um cerco em volta, totalmente em volta ali, aquele exército poderoso. Então ninguém entrava e ninguém saía de Israel. Então a água já estava acabando, a alimentação já tinha acabado, e a situação deles era muito crítica, muito difícil, muito difícil. Mas por que isso aconteceu? No caso deles, era pecado. Eles haviam afastado o quê? Dos caminhos do Senhor. Eles haviam deixado Deus e começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar outras entidades, e agora a coisa se complica. Então Deus permitiu aquilo. Como eu disse para os irmãos, que até os dias de hoje Israel não foi destruído, porque Deus não permitiu. Não é o tempo ainda, mas está muito próximo do tempo. Algum tempo atrás o Egito tentou, né, na guerra de 70, tentou destruir Israel. Isso está profetizado lá em Jeremias. Tentou destruir. E aí eles vieram para destruir. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles estavam com muitos aviões de guerra, soldados preparados para guerrear contra Israel. E acontece que o Israel tem os melhores pilotos do mundo. Os melhores pilotos de avião, de guerra do mundo são israelitas. Sabe por quê? Porque além da habilidade, ainda tem uma coisa: tem coração. Eles lutam de coração. Os americanos têm muita habilidade, mas eles não têm coração, porque eles estão guerreando guerra de outros. E Israel não, além deles estavam guerreando a guerra deles. Aí o que acontece? O Egito estava prontinho, né? Daqui a algumas horas nós vamos levantar voo e vamos destruir Israel. Israel seria destruído assim total, porque o armamento egípcio, a quantidade de aviões egípcios, que era toda de tecnologia russa, destruiria Israel 20 vezes era a capacidade de fogo do Egito, 20 vezes para destruir Israel. Mas os aviões de Israel, quando os estrategistas israelenses, eles levantaram voo, o Egito está aqui, e eles saíram por aqui e foram juntinho do mar e deram a volta. Quando o Egito percebeu,
já estava caindo bomba em cima dos aeroportos, vamos dizer assim, né? Onde ficavam os aviões. Começaram a cair bomba. Queridos, não levantou voo nenhuma aeronave egípcia. Nenhuma. Todas foram destruídas em terra. Todas. Eles não conseguiram dar um tiro contra Israel. E então Israel está lá até hoje. O Egito já estava mal financeiramente, continua mal até os dias de hoje, em função dessa guerra, da guerra de 70. Entende? Então eu quero mostrar para os irmãos que, se Deus quiser, as coisas acontecem. Acontece que aqui, nesse momento, Deus permitiu os sírios virem cercar Samaria, cercar aquela terra, aquele povo, e deixar eles chegarem ao ponto que eles chegaram, porque eles desviaram dos caminhos do Senhor. Quando nós desviamos dos caminhos do Senhor, nós somos capazes de fazer coisas que até o diabo duvida. Quando nós perdemos a proteção de Deus, nós fazemos coisas que até o inimigo fala: não estou acreditando que ele está fazendo aquilo que eu estou mandando fazer. Aqui, queridos, nós vimos que o que aconteceu? Eles chegaram ao ponto de cometer canibalismo, comendo carne humana, comendo neném, criança, um do outro. Entende? Porque a fome era tanta. E estava profetizado isso. E quando a pessoa é cavalo do inimigo, está servindo o inimigo, ele também comete a mesma coisa. Vocês acham que não tem canibalismo nos dias de hoje? Tem. E muito. Só dia de sexta-feira vocês irem nos cemitérios. Vários cemitérios depois da meia-noite, para vocês verem a quantidade de pessoas fazendo trabalho satânico ali e comendo defunto. Nos dias de hoje. Isso é canibalismo, queridos. Porque o inimigo promove isso. O inimigo leva a isso. Entende? Então a pessoa, quando afasta, e aqui aconteceu isso. Eles estavam numa situação muito complicada. Como consequência, a fome e a miséria se agravava a tal ponto de mãe comer seu próprio filho. Diante dessa situação, somente a intervenção divina poderia mudar a história deste povo. E de fato, em 24 horas, Deus tirou este povo deste cativeiro. E creio que Ele fará o mesmo em sua vida, se você está enfrentando alguma dificuldade. Nesta noite, nós vamos aprender juntos como sair da situação. Ela é muito simples. Entende? É muito simples. Porém, voltar para os caminhos do Senhor. Buscar o Senhor. Entende? Esse é um dos fatos. Como se libertar do cativeiro? Tenho que crer na palavra do homem de Deus. Tenho que crer na palavra do homem de Deus, segundo Reis 7:1, que diz o seguinte: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. O que esse oficial falou? Eliseu, você está de brincadeira, você está brincando com a gente. Nem se abrisse todas as janelas do céu e caísse aqui todo tipo de alimento em 24 horas, não seria possível reverter a situação. E aí o que Eliseu falou para ele? O homem de Deus falou para ele: olha, oficial, você vai ver todos esses alimentos, você vai ver todos esses milagres, mas você não vai participar dele. Você já viu aquela expressão, nadar, e quando estiver quase chegando, morrer na praia? É isso que aconteceu com ele. Isso é a questão da incredulidade. Certa vez um homem tinha uma pedra, uma rocha muito grande na porta da sua casa.
E aquela rocha o incomodava demais. E um dia ele disse para a esposa dele, ele comprou uma marreta nova, pesada, ele se alimentou bem, e disse para a esposa dele: hoje eu vou resolver o problema daquela rocha, e eu vou ali quebrar aquela rocha. A mulher dele disse: meu filho, para com isso, você não vai conseguir, a rocha é muito grande. E ele vai lá, 200, 300, 900, 980. E a esposa foi levar água para ele e disse: meu bem, para com isso. Quantas batidas já deu? 980. Você está se exaurindo, está derretendo de tanto transpiração. Para com isso, 980 não abriu até agora, não vai abrir mais. Ele disse: vai. E aí ele disse: quanto agora, meu bem? 1000. Não aconteceu nada, tá vendo? 1001. Aí a rocha partiu-se em 4. A perseverança, o acreditar. Quando nós acreditamos, Deus faz coisas na nossa vida tão tremenda, tão tremenda. Você fala assim: eu não estou acreditando que isso aconteceu. Agora não é o inimigo mais, somos nós. Entende? Exatamente isso, porque nós precisamos, queridos, voltar, estarmos atentos. E aí aquele povo aconteceu isso. Entende? Então tem toda uma história, você pode ler. O rei naquela época era o Jorão, rei Jorão, que era o rei de Samaria, ou de Samaria, naquela época, filho de Acabe, de Jezabel. Era o segundo filho deles que havia assumido, era filho deles. Então, por você ver quem eles eram filhos, tem-se uma ideia. Tanto que esse rei era também incrédulo. Era incrédulo. Ele não tinha capacidade de raciocinar. Ele estava muito longe dos caminhos do Senhor. A sua mãe era uma tremenda macumbeira. O seu pai era como se diz, uma marionete na mão da sua mãe. Fazia tudo de errado. Mas lá em Samaria, lá em Israel, que nessa época Samaria era a capital de Israel, existia um profeta, existia um homem de Deus, existia um homem que tinha visão aberta e tinha o dom do conhecimento. E o Diogo, cadê o Diogo? Está lá na sala, Diogo, esse era o homem que tinha visão aberta, e esse era o homem que tinha dom de conhecimento. Certa vez, quando eu estava no interior, servindo o Senhor em outro lugar, e a gente estava conversando, sobre algumas coisas, sobre guerra espiritual, e eles não conhecem nada sobre guerra espiritual, nada, vezes nada. E aí a gente falava-se, aí alguém no meio tinha lido o Bom Dia Espírito Santo de Benihim, estava assim impactado, porque nunca tinha visto uma experiência igual àquela do Benihim. E nós entramos no assunto sobre guerra espiritual, e eu disse: olha, eu conheci um moço, um pastor lá em Campinas, em São Paulo, o Helmas, um cara tremendo, muito usado por Deus, e ele tem visão aberta. Quando eu comecei a falar, todos, do presidente do ministério aos pastores que estavam ali, começaram a rir de mim, dizendo que aquilo não era verdade. Mas Deus na hora me trouxe a revelação, e eu disse: pois é, eu provo para vocês que é bíblico. Quem era Eliseu? Um profeta, um homem de Deus que tinha visão aberta e tinha o dom de conhecimento mais perfeito de todos até os dias de hoje. Então ele sabia. Quando você se lembra, quando o mesmo exército da Síria, que provavelmente era o pai deste rei, ou o avô deste rei, havia cercado Israel, e o moço disse: nós estamos perdidos, profeta. O profeta disse: perdido por quê? Olha, falou: Deus, abre a mente dele e olha o tamanho do exército que está em nossa volta. Isso é visão aberta, queridos. Ver o mundo espiritual. Amém, queridos? Então é exatamente isso. Olha só. E ali, queridos, não aconteceu algo terrível. Entende? Se você ler antes aqui, você vai ver. O rei se desesperou quando a mãe chegou e disse: ai, meu rei, me salva.
ontem comeram o meu filho, hoje ela não quer dar o filho dela para comer. E o rei ficou desesperado ali. E aí o rei ficou bravo com o profeta. Mandou um mensageiro para cortar a cabeça do profeta. Ao invés de voltar para o Senhor, para buscar o Senhor, para que o Senhor viesse e salvasse aquele povo. Essa é a tendência nossa, queridos. Muitas vezes nós queremos ficar bravos em certas situações. Queridos, mas o que você tem que fazer é voltar para Deus, porque a nossa solução está onde? Em Deus. Queridos, a solução para o seu problema está em Deus, não está nos homens, não está no prefeito, não está no governador, não está no presidente. Nós não dependemos deles, mas nós dependemos do Senhor. Amém, queridos? Nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor. Se o Senhor não puder nos livrar, se o Senhor não puder nos salvar, ninguém mais pode, mas Deus pode. Deus quer tirar você da situação que você está. Deus quer tirar do lugar onde você tem estado. E Ele quer te colocar em posições altas. Diga para o seu irmão: Deus quer te colocar em posições altas. Entende? É isso que Deus quer para nós, queridos. Muitas vezes nós ficamos, ali. Tenha paciência também. Às vezes nós queremos resolver com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias mãos não vai dar certo. Em meio a tanta escassez e miséria, Eliseu profetizou que em 24 horas, aos olhos humanos isso era impossível, mas não para Deus, porque para Deus nada é impossível. O povo só precisava confiar nas palavras do homem de Deus, porque era Deus falando através do profeta. Em 2 Crônicas 20 está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está escrito isso em 2 Crônicas capítulo 20, verso 20. E se você precisa de um milagre, creia que Deus continua usando homens para ministrar sobre a sua vida. Quem vai orar por você são homens ou mulheres, quando aqui é genérico. Tem gente que vai profetizar bênção sobre a sua vida, aqui são homens direcionados por Deus, mas homens e mulheres de Deus mesmo. Entende? Porque tem muitos por aí que não são, parece, mas não é. Entende? Muitas vezes as pessoas ficam correndo atrás daqui e dali e não pegam informações para saber quem é a pessoa. Não posso permitir incredulidade em meu coração. Diga comigo: não posso permitir incredulidade em meu coração. Olha só, porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, quer dizer, era um braço direito do rei, o que estava junto do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Isso é o efeito da nossa incredulidade. Queridos, a solução não está em imagens, a solução não está em crucifixo, a solução não está em outras coisas, mas a solução está em Jesus. A solução está nele. Sabe por que ele foi o único que foi capaz de dar a vida para te dar vitória? Ele foi capaz de levar os seus pecados àquela cruz. Ele foi capaz de ser esmagado ali. Ele levou 39 chibatadas, 40 menos uma, por sua causa, para te dar vida, e vida em abundância, para te dar vitória e não derrota. E muitas vezes nós ficamos distantes, nós ficamos incrédulos. E às vezes nós ficamos assim, nós cremos, mas um crer assim distante. Nós temos que ser irmãos, nós temos que voltar a ser apaixonados por Deus em tudo. Nós temos que voltar a ser doidos. Irmãos,
Deus quer pessoas doidas, loucas por Ele. Entende? Não esses crentezinhos assim, light está na moda, né? Light está na moda, né? Mas é só para o corpo, só para nós ficarmos esbeltos, entende? Mas para as coisas espirituais, nós temos que ser integrais, comer comida integral, comida forte, que é a palavra de Deus, entende? Irmãos, tá uma guerra, irmãos. Aqui no Brasil existe uma guerra declarada contra nós, os cristãos, e muitos estão dormindo. Tem uma Rede Globo que ela quer destruir-nos de todas as maneiras. Agora não é mais por trás mensagens subliminares, não. Agora é declarado. Eu vi esses dias uma imagem do jornal mostrando, né, os traficantes destruindo lá terreiro de macumba, algumas coisas, fazendo eles vestir camisa de camiseta evangélica, mas aquele tudo forjado, queridos, entende? Então a guerra aí sobre a arte, uma guerra sobre a arte, está um negócio esquisito, mas eles são tão deslavados, tão sem vergonhas, sem vergonha mesmo, essa é a palavra, entende? Safadeza, que eu concordo plenamente com Silas Malafaia, porque é o único que tem coragem de falar, é o único, infelizmente é o único que tem coragem de falar, certo ou torto, de maneira torta ou maneira correta, mas é o único que tem coragem de levantar a voz, os demais tudo fica caladinho. Todos os outros pastores da face do Brasil ficam caladinhos, só ele lutando sozinho ali. Sabe, queridos, falar o seguinte, eles pegaram esses dias, mostraram os grandes artistas da antiguidade, Renoir, Michelangelo e outros mais, mostrando as artes deles, mostrando lá na Itália, mostrando lá na França, mostrando na Inglaterra, outros países, inclusive nas praças públicas, que tem inclusive estátuas, né, de homens fazendo xixi, né, jorrando água ali e tal, mostrando aqueles negócios, e dizendo, isso é arte, era aceita, agora os de hoje não são aceitos, e eles querem comparar o nu daquela época com o que está acontecendo hoje, só que hoje, querido, é relação sexual. As artes que eles estão querendo colocar na cabeça das pessoas são relações sexuais que estão fazendo, né, ali, homem com homem, mulher com mulher, com animais e outras coisas mais, e eles querem comparar com aquelas artes de antiguidade, entende? E isso chama-se rede esgoto. E nós lá com a televisão ligada, plim, 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 plim. Lá em casa, que eles praticamente não tem plim, plim há muito tempo. Entende? Há muito tempo não tem plim, plim. Tem até o plim, plim tem um significado. Não sei qual que é, mas que tem. Não me aperte, mas tem que ter, entende? Então é isso que tem acontecido, queridos. A incredulidade, ela nos tira o quê? Da bênção. A incredulidade nos tira da vitória, entende? Então Deus quer que nós tenhamos algo diferente em nossas vidas. Quando o cerco se fecha em minha vida, eu não posso me conformar. Quando o cerco fecha, eu não posso me conformar, eu tenho que buscar, eu tenho que prostrar, eu tenho que chorar na presença de Deus, para que as coisas venham acontecer. Para que as coisas venham acontecer. Olha só, dando sequência aqui no 3:4 do 7. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficarmos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora passemos
para o arraial dos sírios. Se eles nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Aqui, queridos, é o comodismo. Às vezes ela fala assim, mas amanhã eu vou para a igreja. Não, deixa para depois. Eu ainda fumo, eu ainda bebo um pouquinho, depois eu vou. Não, querido, é hoje, é agora, depois você vai deixando os vícios. Entende? Nós temos a mania de protelar. Eu vou fazer uma caminhada. Não, segunda-feira começa. Não, mas segunda-feira, mas foi domingo, estou cansado. Não, deixa para terça. E assim vai. Então, queridos, é agora. Vou colocar o tênis e vou. É neste momento. Não é para depois, não. Assim aconteceu com aqueles leprosos. Se nós entrarmos aí na cidade, não tem comida. Nós vamos morrer. Ficar aqui, nós vamos morrer também. Então vamos arriscar. Vamos passar pelo arraial dos sírios. Lá eles têm comida. Se eles deixarem nós viver, beleza. Se não deixou nós viver, simplesmente nós vamos morrer. Tanto faz morrer aqui, como morrer lá. Agora morrer quietinho, que é difícil. Vamos tentar. E assim, queridos, eles foram. Quando o cerco se fecha em minha vida, eu não posso me conformar com a situação. Um dos leprosos diz, por que ficar aqui esperando a morte? Muitas pessoas, quando o cerco se fecha em sua vida, ficam sentado, esperando a morte no casamento, nas finanças, no ministério, no trabalho, em todo sentido. Nós temos que ser corajosos, enfrentar a situação e não nos conformarmos com o cativeiro. Eu vou sair do cativeiro, eu não aceito cativeiro na minha vida. E avançar. Mas acontece, queridos, aí quando o profeta profetizou que tem de 24 horas, essa situação vai mudar. E os sírios estavam lá armados até os dentes, esperando como feras para comer, matar, destruir, ali Israel. Quando Efésios escuta o barulho de tiroteio, barulho de guerra, barulho de atropelo de carro e de aquela confusão toda, o que os sírios fizeram? Fugiram, deixaram todos os seus armamentos, deixaram todos os seus cavalos e deixaram todos os seus mantimentos ali. Deixaram tudo, todos os seus despojos, todas as suas riquezas. E aí quando os leprosos chegam, eles juntaram o que eles puderam juntar. Mas um deles falou assim, não, mas nós não podemos ser egoístas, nós temos que avisar a cidade. E eles comeram, se esbanjaram, se esbaldaram ali comendo, E aí voltaram aí e anunciaram, para os porteiros, o acampamento dos sírios estão sozinhos, eles abandonaram, está sozinho lá, está cheio de comida. Menos de 24 horas, queridos, aconteceu o que o profeta havia declarado. O homem de Deus que ele havia declarado acontece agora. Tinha comida à vontade, e o rei pegou e colocou guardas na porta para ninguém sair, e um deles era o capitão, que era o seu braço direito, e o povo atropelou ele e o matou pisoteado. Ele viu, mas ele não comeu, por causa da sua incredulidade. Queridos, muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, sabe por quê? Porque nós somos incrédulos. Se aquele homem tivesse parado na 1000 machadada, 1000 marretada, que é como a esposa havia sugerido, ele não teria vitória de derrubar destruir aquela rocha. Uma mais, ele partiu ela em 4. Muitas das vezes, quando nós estamos quase vencendo, nós voltamos à incredulidade. Nós mostramos a nossa incredulidade, aí cai-se tudo por terra. Amém, queridos? E ali o que acontece? Tudo que o homem de Deus havia profetizado aconteceu. A farinha caiu de preço, os burros ninguém queria comprar, criança nenhuma mais foi comida, porque eles tinham em abundância. E eles ficaram muito mais ricos que eram, porque quando iam para a guerra, levava todos os seus bens, e lá eles deixaram tudo, ouro, comida, animais, armamentos. Então Israel ficou muito mais forte do que era antes. Em sua opinião, como vencer o conformismo?
O que você acha? Deus honrou a sua palavra, que foi dita pelo profeta. Em 24 horas, abundância para aquele povo. Deus continua esperando, ou operando na vida daqueles que creem. Se você chegou aqui enfrentando um cativeiro em alguma área da sua vida, creia, Deus quer te tirar do cativeiro. Deus quer te tirar da situação da qual você está. Mas para isso você tem que dar um passo à frente. Você tem que tomar uma posição na sua vida. E Deus vai te levar para lugares altos. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente, pastor Marcos.